Marcas de avivamento dos relacionamentos. Nós vamos meditar no livro de Atos, no capítulo 8. Vamos ver dois personagens muito especiais, Felipe e o eunuco. Uma experiência tremenda daqueles dois, e nós vamos hoje falar um pouquinho sobre eles. Interessante que você começa a estudar ali o livro de Atos, e quando você chega no capítulo 8, você chega na perseguição da igreja. Perseguição da igreja para nós é um negócio longe, distante, né? Hoje nós vimos um vídeo pela manhã que o pastor Roberto trouxe sobre perseguição, sobre a igreja perseguida na Ásia, e realmente é algo desafiador. Mas aqui tudo inicia com essa perseguição da igreja e essa dispersão dos crentes ali. Somente os apóstolos ficaram em Jerusalém. Os demais foram dispersos pela Judeia e pela Samaria. E o Felipe, que é o nosso principal destaque aqui nesse capítulo, ele era um diácono. Ele foi escolhido ali entre aqueles sete homens tementes a Deus, cheio do Espírito Santo, para servir a igreja. Eles estavam servindo a igreja. Mas quando a igreja foi dispersa, Felipe foi usado por Deus ali na Samaria. Ele anunciava o Cristo para as multidões, fazia sinais milagrosos, expulsava demônios, curava enfermos. A igreja estava vivendo um momento de avivamento. A perseguição trouxe avivamento para a igreja. E sabe que é interessante isso? Porque eu, pastor Tunalo e pastor Natal, tivemos a oportunidade de fazer uma viagem para a Coreia do Sul. E a Coreia viveu vários avivamentos. E ali, Coreia do Sul, Coreia do Norte, é sempre uma constante a possibilidade de uma guerra entre aqueles dois países. Então a gente percebe a busca daquele coreano do Sul ali, como aquele povo busca a Deus. Porque ele não pode confiar no seu governo, porque ele não pode confiar que a outra Coreia, em algum momento, não vai explodir uma bomba naquele país. Então eles vivem uma certa tensão, mas ao mesmo tempo eles vivem uma busca de Deus muito impactante. Aquele povo ora, horas e horas e horas e horas. A gente voltou de lá muito impactado daquela experiência, porque eles estão vivendo ali ainda um avivamento. E esse avivamento, o que é um avivamento? Avivamento é um ato de se avivar, ou seja, de se tornar mais vivo, mais ativo, mais intenso. Gostei do que o Dr. Russell Shedd escreveu. Ele fala o seguinte: a palavra avivamento surge da palavra vida, não apenas significando movimento e barulho. Requer sinais verídicos da vida de Deus, sinalizando sua presença e ação no meio do seu povo. Não é só barulho. É um mover de Deus, é a transformação, é uma sede de Deus, é um desejo de estar na presença de Deus. É um desejo de se prostrar, de buscar Deus, de temer a Deus. Temor de Deus. Hoje está faltando o temor de Deus. Hoje nós estamos vendo um povo irreverente. O avivamento não é um movimento promovido por pessoas. É um movimento que acontece através das pessoas, mas é movido pelo Espírito Santo. Por isso a presença de Deus é percebido no meio do seu povo. Ele não são pessoas que vão gerar esse avivamento, mas são pessoas movidas pelo Espírito Santo de Deus. E eu gostei de mais uma frase do Dr. Shedd, que diz o seguinte: a súplica por um avivamento se intensifica sempre que uma igreja ou um indivíduo sente a insatisfação com seu nível de espiritualidade. Eu vou ler de novo. A súplica por um avivamento se intensifica sempre que uma igreja ou um indivíduo sente insatisfação com seu nível de espiritualidade e a necessidade de renovar seu compromisso com Deus. E eu te pergunto, você está satisfeito com o teu nível de espiritualidade? Você acha que o teu nível de espiritualidade hoje já agrada a Deus? Você tem buscado Deus com coração, com intensidade?
Você se prostra na presença de Deus e clama por pessoas, por vidas, por almas? Será que algum de nós aqui hoje podia dizer, não, eu estou realmente satisfeito. Eu estou buscando a Deus com muita intensidade. Realmente eu estou buscando um avivamento. Mas o primeiro passo que nós precisamos é reconhecer. Qual é a minha condição? Eu, Silvanir, preciso mais de Deus. Então eu preciso reconhecer que o meu nível eu preciso buscar mais. Eu preciso identificar qual é a minha condição espiritual. Identifiquei, agora meu segundo passo, um posicionamento. Eu preciso aceitar que eu preciso mais, eu preciso sair do acomodamento. Eu estou acomodado. Mas eu tenho vida devocional regular, eu leio a Bíblia, eu oro regularmente, eu busco a Deus. Mas eu creio que eu preciso mais, que eu posso mais, e que Deus quer mais de mim. E eu não tenho dúvida que Ele quer mais de você também. O salmista, no Salmo 63:1 diz, ó Deus, Tu és o meu Deus, eu Te busco intensamente. A minha alma tem sede de Ti, todo o meu ser anseia por Ti, numa terra seca, exausta e sem água. Aqui eu peguei aquela imagem assim do sertão, talvez você já assistiu na TV, eu tive a oportunidade de estar lá numa missão no sertão e ver aqueles riachos assim, todo rachado, aquela terra seca assim. Realmente nada sobrevive perto daquilo ali. Ali precisa realmente de água, a sede naquele ambiente. E a busca por um avivamento, essa experiência que nós precisamos buscar em Deus, é isso, é reconhecer que, por mais que eu tenha vida devocional, por mais que eu tenha uma vida regular de leitura da palavra, eu preciso mais, eu quero mais de Deus. Filipe estava vivendo um avivamento, uma experiência transformadora, e por isso ele estava cumprindo a sua missão, o seu propósito de vida. É interessante pensar isso. Acompanhe comigo, livro de Atos, capítulo 8, do verso 26 em diante. Filipe estava cumprindo o seu propósito de vida. Atos, capítulo 8, do verso 26 em diante. E ali diz o seguinte, olha que experiência. Um anjo do Senhor disse a Filipe, vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante. Olha, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candance, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus. De volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe, aproxime-se desta carruagem e acompanhe-a. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou, o Senhor entende o que está lendo? E ele respondeu, como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosquiador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe, diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe começou com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Filipe conhecia as Escrituras. Filipe começou com aquela passagem das Escrituras e anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. E o eunuco disse, olha, aqui há água. Que me impede de ser batizado? Disse Filipe, você pode, se crer de todo o coração. O eunuco respondeu, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Olha só, que convicção. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram a água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente.
O eunuco não ouviu mais e, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Filipe, porém, apareceu em Azoto e, indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passavas. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Bondoso Deus e Pai, nós estamos diante da Tua palavra, Senhor. E o desejo do meu coração é que o Senhor derrame da Tua graça e que o Senhor fale aos corações. Que possamos sair daqui, ó Deus, melhor do que entramos, porque estamos diante da Tua palavra. E essa palavra que é viva e eficaz, essa palavra que não torna vazia. Que o Senhor possa falar através do Teu Santo Espírito em nome de Jesus. Amém. Filipe estava pregando para as multidões. Filipe estava vendo um grande mover de Deus. Mas de repente, um anjo do Senhor diz: Filipe, vai para o sul. Vai para o sul. E quando Filipe vai para essa região, até parece um contrassenso, né? Porque ele estava vivendo esse avivamento. E de repente o anjo manda ele ir para uma estrada deserta. O que é que nós podemos aprender com essa experiência de Filipe e Etíope? Do verso 26 ao verso 30, Filipe, eu creio ali, uma coisa que me chamou muita atenção, foi a sensibilidade à voz de Deus. Filipe foi sensível à voz de Deus. E o primeiro ponto que eu coloquei para nós refletirmos: precisamos ter um coração sensível à voz de Deus. Precisamos ser sensíveis à voz de Deus. Então, quando fiquei pensando sobre essa ordem do anjo para Filipe, né? Ele estava num cenário, ele estava bem sucedido. Vamos imaginar aqui uma igreja grande, pregando, multidões se convertendo. E de repente ele é enviado para um deserto. Mas Filipe não ficou questionando o anjo, não ficou perguntando o que aconteceria. Filipe obedeceu. Ele obedeceu a essa instrução. Filipe recebeu a ordem de ir para o sul, caminho aqui, referindo-se para o sul de Jerusalém, para Hebrom. Filipe então fez conforme a ordem recebida, obedeceu imediatamente, levantou-se e partiu. No caminho, encontrou-se com um viajante. Olha só que maravilha. Olha só quando você pensa na obediência, né? Um homem provinha de um país hoje conhecido como Sudão, ao sul do Egito. Era governado por rainhas que ostentavam o título de Candance, rainha-mãe, à semelhança dos soberanos egípcios intitulados de faraós. Quem era esse homem etíope? Ele era um oficial da corte, com uma posição especial. Ele era o homem do dinheiro, o ministro das finanças da rainha. Então era um homem de alta posição, era um homem importante. Pela manhã o pastor Roberto trouxe algo muito interessante sobre isso, né? Falando que o evangelho é para todos. Depois você acessa, você que está nos assistindo aí, depois você acesse a mensagem do pastor Roberto lá no YouTube, e você que está aqui também, assista a mensagem da manhã. O evangelho é para todos. Ele é para o pobre, ele é para o rico, porque a vontade de Deus é que todos sejam alcançados, todos sejam salvos. A gente precisa estar conectados, sensíveis. Esse homem viera a Jerusalém a fim de adorar ali. Portanto, era um homem que temia Deus. Ele já tinha o temor de Deus. Provavelmente tinha estado em Jerusalém por ocasião de alguma das festas peregrinas e agora estava voltando para sua casa, conforme a sua posição social. Veja só o destaque do texto. Num carro, numa carruagem. Estava aproveitando o tempo para ler um rolo que continha parte das escrituras judaicas. Ele não tinha uma livraria lá em Jerusalém para comprar esse rolo, como nós temos aqui. Então, ele era um homem de posição, ele foi falar com os sacerdotes. Provavelmente ele adquiriu esse rolo lá dos sacerdotes. Não era qualquer pessoa que tinha o rolo com as escrituras. Você percebe a posição desse homem? Ele era um homem rico. E o evangelho é para todos, como você já ouviu. O eunuco estava sensível à voz, para ouvir a voz de Deus. Isso fica claro porque ele foi até Jerusalém.
e quando estava voltando, estava lendo as Escrituras. Você está sensível à voz de Deus? Você tem ouvido a voz de Deus? Você tem perguntado a Deus sobre o que Ele quer da sua vida? Quando você acorda pela manhã, você fala com Deus, pergunta para Ele: Senhor, e esse dia? Você coloca o seu dia na presença de Deus, para que Deus use a sua vida conforme os propósitos dEle? Sensibilidade à voz de Deus. Precisamos ficar atentos ao mover de Deus, pois Ele quer usar as nossas vidas para a sua glória. É isso. Deus quer nos usar porque Ele nos fez para isso, para a sua glória. E Ele quer nos usar para a sua glória. E o evangelismo faz parte da vida cristã. É nossa missão, queridos. É nossa missão evangelizar. O apóstolo Paulo faz uma recomendação a Timóteo sobre evangelização, mesmo diante de corações endurecidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 1 e 2. Evangelizar faz parte da nossa missão, da missão de todo cristão, pois é uma maneira de expressarmos e de retribuirmos um pouquinho daquilo que recebemos. Recebemos esse grande amor de Deus no nosso coração. Quando eu me converti, eu trabalhava em um banco, e quando a gente converte é um negócio muito interessante, porque você converte assim, fogo, cheio da vontade, cheio do amor de Deus, e você quer espalhar aquele amor. E eu tinha um gerente novo, e ele precisava conhecer os clientes da minha região. Então ele tinha que sair comigo praticamente todos os dias para fazer visitas. E aí você faz ideia de como que eu e ele, qual que era o nosso tema, né? Era Jesus, Jesus e Jesus. O tempo todo Jesus na cabeça dele. E ele não tinha como fugir. Nós tínhamos que fazer a visita. Tínhamos que voltar. E eu aproveitava, né? Naquele tempo. Falava para ele. E aí, depois ele me contou. Ele chegava em casa e falava para a esposa: eu não aguento aquele gerente. O tempo todo ele fica falando de Jesus. Nós vamos fazer a visita até o cliente, ele fica falando de Jesus. Tá bom, ele estava com o coração um pouco endurecido naquele tempo. Mas, naquele processo, claro que depois você não vai ficar 6 meses, 8 meses falando na cabeça da pessoa, né? Mas, próximo de um ano, uma das suas filhas caiu numa enfermidade. E foi o momento em que Deus pôde operar na vida dele. E foi ali que ele entregou a sua vida para Jesus. E foi ali que ele reconheceu que realmente ele era um pecador e precisava de Jesus. E hoje, esse amigo é um pastor muito querido, está ganhando muitas almas para Jesus, testemunhando daquilo que Deus fez na sua vida. Deus é bom, não é bom, gente? Deus é bom. Então o evangelismo deve ser central em qualquer ministério cristão. Não é limitado ao ofício do pastor, do missionário, queridos. É o ofício de todos nós. Mas muitos têm negligenciado, né? Alguns têm dito: mas não é meu ministério, eu não tenho jeito para isso, eu não tenho dom de evangelismo. Então muitas vezes a gente arruma desculpa. E quem arruma desculpa não faz. John MacArthur tem uma frase muito interessante. A negligência do evangelismo indica que não há entendimento sobre o propósito de Deus no mundo e no plano de salvação. Desde a criação, a fé global sempre foi o plano de Deus. Esse é o plano de Deus, queridos. A realidade do evangelismo tem que ser central na nossa vida. É a missão que Cristo deixou para nós. Ele tem que ser o ponto focal. Se a pessoa não entende a importância do evangelismo, perde o entendimento do ministério de Jesus, pois o Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido. Isso tem que ser central na nossa vida, no nosso dia a dia, nos nossos diálogos, nas nossas conversas. Jesus tem que aparecer, o aroma de Cristo tem que estar em nós. Jeremias 23, 29 diz: não é a minha palavra como fogo, pergunta o Senhor, e como o martelo que despedaça a rocha? Portanto, pregue a palavra de Deus e ore pelas pessoas a tempo e fora de tempo.
Eu não tive só sucesso nas minhas inserções de evangelismo. Durante 10 anos, eu caminhei com uma pessoa. Eu evangelizei, eu preguei, eu orei. E eu continuo orando. E eu continuo orando. Ele está ainda com o coração endurecido. E hoje eu não tenho mais a oportunidade de estar próximo dele. Então faz alguns anos já que a gente não continua. Ele está em outra cidade. Mas eu continuo com ele na minha lista de oração. E eu creio que haverá um momento em que ele ainda confessará o Senhor como seu Senhor. 10 anos, queridos. 10 anos, é bastante tempo. Mas pregue a palavra a tempo e a fora de tempo. 2 Timóteo 4,2 diz: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. E qual é a minha e a sua parte nesse processo? Precisamos ser intencionais em nossos relacionamentos, demonstrar o amor por aqueles que nos cercam. Precisamos orar e pregar a palavra com intencionalidade, queridos. O que muitas vezes nos falta é intencionalidade. A gente ama aquela tia, aquele tio, aquele parente, aquele amigo. Mas será que a gente ama tanto assim? Muitos deles estão indo reto para o inferno, queridos. Ah, mas a gente não fala, a gente, puxa vida, alguma vez eu tentei falar, mas ele resistiu. Eu só oro. Ore, mas não perca as oportunidades. Pregue a palavra. Porque se aquela pessoa morrer, você vai ficar com a consciência pesada porque perdeu a oportunidade. Oswald Smith diz o seguinte: a conversão é uma operação efetuada pelo Espírito Santo. E a oração é o poder que assegura essa operação. As almas não são salvas pelo homem, e sim por Deus, posto que ele opera em resposta à oração. Não temos outra alternativa, além de seguir o plano divino. A oração movimenta o braço divino que põe o avivamento em ação. Amém? A chave, você já conhece, eu já conheço. Oração. Oração e ação. A mudança na vida das pessoas não vai acontecer através só das minhas palavras. A conversão é obra de Deus. A minha parte é orar e pregar. Você está orando pela vida de alguém? Você tem uma pessoa que você ora, ou algumas pessoas que você ora constantemente? Você já chorou aos pés do Senhor por essa vida, por essa pessoa? Você já demonstrou a Deus o quanto você ama essa pessoa a ponto de chorar por ela, clamando a Deus pela vida dela? Um pai, uma mãe que não conhece a Jesus, um amigo querido, um irmão. Você já fez um jejum clamando a Deus pela vida dessa pessoa? Queridos, muitas vezes nós falamos sobre esse amor, nós expressamos esse amor na fala, às vezes convidando até a pessoa para estar perto de nós. Mas o quanto nós estamos dispostos a viver e a nos dedicar numa disciplina espiritual pela vida dessas pessoas. Muitas vezes nós deixamos as pessoas aqui, passando pelos vãos dos nossos dedos. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Jesus, o Filho de Deus. Quantas vezes, quantas noites ele passou orando? Quanto ele nos ensina sobre oração? O Filho de Deus passou a noite orando. Quantas vezes isso aconteceu comigo ou com você? Essa é uma boa explicação para uma vida cheia de frutos. E ao mesmo tempo a falta dessa busca explica a nossa limitação e a falta de frutos. Esse é o segredo do êxito retumbante dos gigantes espirituais do passado. Quando as coisas ficavam paralisadas, eles lutavam em oração até que Deus derramasse de seu Espírito sobre os homens, que como resultados se convertiam. Samuel Stevenson. Perceba só, estamos sendo relembrados dessas coisas. Eu creio que você já sabe. Quantas vezes temos ouvido falar sobre o resultado da oração? Eu mesmo já li livros, já ouvi palestras, já ouvi sermões. Por que é tão difícil a gente
realmente orar mais, buscar mais a Deus. Sabe por quê? Porque dá resultado. Porque dá resultado. A gente precisa realmente de uma disciplina. Precisamos pedir ao Senhor que nos desperte para vivermos com esse senso de missão, queridos. Que os nossos tesouros, não devemos juntar tesouros aqui, é tesouro lá. E o tesouro lá são vidas. São vidas. Precisamos de um desejo profundo de comunhão com Ele, de um amor intenso pelas pessoas que nos cercam. Um amor intenso pelas pessoas que nos cercam. Porque se não amá-las de verdade, elas estão caminhando rumo ao inferno, querido. Você sabia disso? Esta é a realidade. Se não está com Deus, está sem Ele. E vai passar a eternidade sem Ele. Não adianta a gente querer contemporizar. Segundo ponto que eu queria compartilhar com vocês. Um coração sensível encontra outros corações sensíveis. Filipe encontrou um coração sensível à voz de Deus. Quando estamos em sintonia com o Senhor, vamos encontrar pessoas que Ele já está trabalhando. Você sabia disso? O que muitas vezes tem faltado para nós é esta sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Às vezes aquela pessoa do seu trabalho, às vezes aquele seu vizinho, Deus já está até trabalhando na vida dele. E você passa, oi, né? Sabe por quê? Muitas vezes a gente, oi, né? Sabe por quê? Muitas vezes a gente também está vazio. Você chega lá, teu colega de trabalho está chorando lá, está lá em prantos, mas você não tem nem tempo. Mas você não fez nem a devocional, você não orou, você não buscou a Deus. Se nós tivéssemos buscado, se nós buscarmos a Deus, se nós buscarmos essa sensibilidade à voz de Deus, você vai perceber a pessoa chorando. Você vai perceber as necessidades, porque Deus vai te mostrar. Ele vai nos mostrar. O eunuco tinha um coração ensinável. Ele estava interessado em saber mais sobre a palavra de Deus. João MacArthur diz o seguinte: é necessário nos lembrarmos constantemente de quão vital e imprescindível é a tarefa da evangelização. E quão desesperadamente carente do evangelho este mundo caído é. Às vezes a gente se acomoda, né? Às vezes a gente se acomoda com essa vida boa que Deus nos permite viver. Tem lutas, tem enfermidade? Tem. Mas temos Deus para recorrer. E às vezes a gente se acomoda. Precisamos realmente ter essa percepção de que o mundo está carente do evangelho. Esse educador do Sri Lanka diz o seguinte: evangelizar é um mendigo dizer a outro mendigo onde encontrar pão. Que maravilha, olha que simplicidade. Você e eu fomos alcançados, recebemos a graça, o pão da vida. O pão da vida. Só precisamos compartilhar. Só precisamos levar outros a conhecer essa beleza. Quase todos sabemos que evangelho significa boas novas. E todo cristão verdadeiro entende que o evangelho de Jesus Cristo é a melhor notícia de todos os tempos. Você entende isso? Você entende que a melhor notícia para uma pessoa é o evangelho de Cristo, as boas novas de salvação? Eu não tenho dúvida disso, meu irmão. A melhor coisa é ver uma pessoa se rendendo aos pés de Cristo. A melhor coisa para um cristão é ver outra pessoa se entregando ao Senhor. A melhor notícia nós temos nas nossas mãos. E aí eu te pergunto, qual é a notícia que você tem compartilhado com as pessoas? O que você tem falado para as pessoas? Você tem contado sobre o evangelho? Ou você está falando sobre os números do Covid? Você está falando sobre essas mazelas do nosso país? Nós temos tanta coisa boa para falar para as pessoas, porque conhecemos a verdade. Por isso que os cristãos recém-convertidos, muitas vezes são os mais apaixonados evangelistas. Sem treinamento, sem qualquer estímulo externo. Só porque ele recebeu a graça. Só porque ele está cheio de gratidão ao Senhor. E eu lembro aqui, os pastores vão lembrar também,
do Eduardo Arantes, discípulo do pastor Márcio, quando chegou nessa igreja, se converteu, recebeu o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Parece que a cada semana ele chegava com uma pessoa aqui. Falava para os seus vizinhos, para os seus amigos, para os seus familiares. Parece que todo dia tinha uma pessoa nova lá no gabinete do pastor Márcio. É isso, pastor Eduardo? Hoje ele é pastor, mas naquele tempo ele não era pastor, nem conhecia muito do evangelho. Mas uma coisa ele fazia, ele compartilhava aquela experiência transformadora da vida dele. Ele falava daquele amor de Deus, daquilo que transformou a vida dele. É isso. Eu não preciso ser um grande mestre. Eu preciso falar daquilo que eu estou vivendo, da experiência que eu estou tendo com o Senhor. É isso que as pessoas precisam ouvir. Novos convertidos, então, fazem isso. Mesmo que ele não tenha o conhecimento bíblico, mas ele também não tem aquele medo da rejeição, que muitas vezes a gente começa a ter, né? Depois que você começa a caminhar, tem aquela tia, aquele tio, aquele parente, de repente você fica tímido ali e você não compartilha o amor de Deus. Somos chamados para ser coautores da obra de Deus. O Espírito Santo quem convence o pecador, mas nós somos instrumentos nas mãos do Senhor. João 16:8 diz, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele já veio, ele já está aqui. Ele já está trabalhando, ele está fazendo isso. É ele quem convence. Nós somos chamados para participar dessa grande obra. E isso é um grande privilégio. É um grande privilégio sermos participantes desta obra. Como é bom vermos pessoas se rendendo a Cristo. A vontade de Deus, 1 Timóteo 2, 3 e 4. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. A vontade de Deus. Nós só precisamos estar em sintonia com Ele para que possamos cumprir a sua vontade. A vontade de Deus é que todos sejam salvos, portanto não precisamos ter dúvidas em relação à sua vontade para alcançar aquela pessoa que está perto de você, o seu vizinho, o seu amigo de trabalho, o seu colega de faculdade, de escola. A vontade de Deus é que todos sejam salvos. Interessante, 2 Pedro capítulo 3, verso 9 diz, o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Isso aqui às vezes nos confronta. Né? Às vezes a gente pensa, mas está demorando. Lá na minha família, a família da minha esposa, da Simone, só ela é convertida. Fazem 20 anos da nossa conversão e só a minha esposa é convertida. Já tivemos barreiras muito grandes para falar do Evangelho, né? Já quase fomos expulsos, né, da família por causa disso. Hoje está muito mais acessível, né? Já trouxemos vários deles na igreja, já participaram dos nossos PGMs, vários deles, mas ainda não aconteceu. Ainda não aconteceu. Meu cunhado andou um período com a gente, fez até os sementes, mas de repente largou, não dá mais, não tinha tempo, não sei o quê. Ok, Senhor, Tu sabes. A gente fica assim, Senhor, mas será que eu estou errando alguma coisa? Será que eu estou falhando alguma coisa? Mas eu tenho entendido uma coisa. A obra é dele. A obra é dele. Eu preciso perseverar na oração e falar, e falar, e falar. Nas oportunidades que eu tiver, testemunhar do amor dele, testemunhar o que ele está fazendo na minha vida, na minha família. E eles estão vendo. Eles estão vendo a nossa família. Eles percebem. Mas eu não desisto. Porque eu sei que a vitória está chegando. O Senhor está trabalhando, amém? O Senhor está trabalhando. E eu quero te estimular, não desista, não desista. Você tem aquela pessoa que parece coração duro, de pedra. Não desista. O tempo dele vai chegar, queridos. Persevere na oração, persevere na busca e nas oportunidades que Deus te der. Testemunhe, fale do amor de Deus, fale daquilo que está no seu coração. Não se envergonhe, mas não desanime. O Senhor está trabalhando.
No terceiro ponto que eu queria falar com vocês, devemos buscar conhecimento da palavra de Deus. Do verso 34, 35, Felipe conhecia as Escrituras. Gente, importante o testemunho do novo convertido. Ele vai, ele fala, mas nós precisamos, na medida que caminhamos com o Senhor, nós precisamos nos encher do conhecimento do Senhor. Então Felipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhes as boas novas de Jesus. Felipe conhecia as Escrituras. E nós, IBB, temos disponibilizado o Clube da Bíblia. Desafiamos você a ler a Bíblia o ano inteiro. Nós temos escola bíblica, temos PGMs, temos vida discipular. Queridos, resumindo, se você se enganjar, você vai ter muitas possibilidades de ser alimentado, de ser ensinado, de ser ajudado nesse conhecimento e nesse crescimento da tua vida cristã, da tua maturidade cristã. É muito importante. Felipe anunciou as boas novas de Jesus, ele conhecia a palavra, por isso ele não perdeu a oportunidade para anunciar a salvação para aquele eunuco. Você conhece as boas novas? As pessoas que estão à sua volta percebem em você uma pessoa que exala o bom perfume de Cristo? Percebem em você uma pessoa transformada? Queridos, a palavra de Deus tem que ser condizente com a nossa vida também. Na verdade é o contrário. A nossa vida tem que ser condizente com a palavra de Deus. Porque não adianta você pregar a palavra para uma pessoa se você não vive a palavra. Se você não vive de acordo com a palavra. Porque você vai invalidar o teu testemunho. É incoerente, inclusive. Mas se você vive de acordo com a palavra, você deve pregar a palavra. Se queremos ser usados pelo Senhor, precisamos conhecer a sua palavra. As pessoas precisam ver em nós aqueles que têm o conhecimento, o discernimento para ajudá-las na busca do conhecimento da verdade. Durante o curso da nossa vida, algumas pessoas dedicam a sua vida, tem alguns padrões, né, de dedicação da vida. Eu conheci alguns que dedicavam a sua vida toda ao trabalho. Né? Algumas pessoas dedicam a vida ao prazer. Outras, à aquisição de bens. Trabalha para mais e mais e não tem o que chegue. Outras, para alcançar fama e popularidade. Outras querem conquistar mais poder. Outras estudam, é doutor, é pós-doutor, é pós-doc, dedicam a sua vida a essas coisas. E você, tem dedicado a sua vida a quê? A que você dedica a sua vida? Ao trabalho? Ao estudo, ao conhecimento? Alguém já disse que quando não fazemos escolhas, intencionalmente, automaticamente já fazemos. Deixamos a vida nos levar. É uma escolha. Porque a vida é feita de escolhas. Escolhemos não fazer uma escolha. E isso é uma escolha. É meio maluco, né? Mas é fato. Talvez você não tenha escolhido intencionalmente dedicar a sua vida a conquistar bens, ou poder, ou prazer. Mas quando você avalia a sua vida, uma dessas áreas, ou talvez mais de uma dessas áreas, tem sido a sua busca constante. Talvez você não fez uma escolha intencional, mas quando você olha para trás, você diz, puxa vida, eu tenho trabalhado, eu tenho me dedicado para isso a vida toda. Pode ter certeza, queridos, que temos boas desculpas para fazermos isso. É da nossa natureza justificar, ao invés de reconhecermos que estamos errando o alvo. Nos justificamos e continuamos a fazer a mesma coisa. Faça um exame de consciência. Avalie a sua vida. Quantos anos você está e como você tem dedicado, a que você tem dedicado a sua vida. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, e fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. João capítulo 15, verso 16. Foi Jesus que nos escolheu. E Ele nos escolheu com um propósito. Para irmos e darmos frutos, queridos. É para isso que Ele nos chamou. Para frutificarmos.
precisamos buscar mais conhecimento da palavra de Deus e nos dedicar às pessoas. Nos dedicar às pessoas. Porque fomos escolhidos pelo Senhor para frutificar e levar pessoas ao conhecimento da verdade. Tem muitas pessoas que estão sedentas, muitas pessoas que têm buscado, mas estão buscando na fonte errada. Tem muitas pessoas buscando em religiões, em seitas, muitas pessoas perdidas, mas elas estão com sede. E nós temos a água viva para oferecer para elas. Mas precisamos abrir os nossos lábios e oferecer essa água viva. A passagem que o eunuco estava lendo ofereceu uma oportunidade de ouro para o evangelista. Na realidade, podemos perceber nesta narrativa a mão de Deus agindo em cada momento. Você percebeu? Filipe é guiado para certo lugar, para o deserto, a fim de encontrar aquele homem que Deus estava dirigindo por aquele mesmo caminho. Então Deus também estava preparando aquele encontro. A sensibilidade à voz de Deus. Filipe estava sensível à voz de Deus, ouviu e obedeceu. E Deus já tinha um plano. Deus já tinha uma pessoa preparada, com o coração sensível, para que o evangelho entrasse. Não foi por acidente. No exato momento em que Filipe escutou o eunuco, ele estava lendo uma passagem que era apropriada e um ponto de partida para a mensagem do evangelho. Não foi por acidente, pode ter certeza. Jesuicidência, como diz o pastor Silvado, né? A conversão acontece como resultado da obediência de Filipe. Ele obedeceu a direção dada pelo anjo do Senhor e ele investiu do seu tempo na vida do eunuco, pois o eunuco foi levado à fé mediante o reconhecimento de que em Jesus foram cumpridas todas as escrituras proféticas. Reflita comigo, onde você está investindo o seu tempo? Quanto do seu tempo tem sido separado para desenvolver relacionamentos? Quanto do seu tempo tem sido separado para desenvolver relacionamentos intencionais, para falar do amor de Deus? Onde você está investindo o seu tempo? 24 horas por dia. Todos nós recebemos 24 horas por dia. Filipe pregava o evangelho em todos os lugares. Filipe era um homem que respirava o evangelho. Por isso ele não teve a menor dificuldade em pregar o evangelho por onde andava. E que grande inspiração para nós, uma pessoa que vive para glorificar o seu Salvador. Não vê barreiras para compartilhar o evangelho com as outras pessoas. Precisamos entender que o evangelho é o poder de Deus, queridos. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. A igreja é a única agência do reino de Deus responsável para levar essa mensagem. A igreja, eu, você, nós, somos responsáveis para levar essa mensagem até os confins da terra, amém? Mas a começar ali com o meu vizinho, com o meu amigo do trabalho. Filipe tinha uma vida e testemunho. Lembra que eu falei do testemunho de Filipe? Ele vivia, pregava em todos os lugares, ele investiu da sua vida na causa mais nobre, que era a pregação do evangelho. Mas a evangelização exige investimento de recursos financeiros, de tempo e da vida. Na verdade, quando eu invisto tempo, eu estou investindo da minha vida. E eu te pergunto, onde você está investindo seus recursos, o seu tempo e a sua vida? Charles Studio, um inglês, deu sua fortuna e saúde por Cristo. Foi um missionário inglês que fielmente serviu ao seu Salvador na China, na Índia e na África. Seu lema era: se Jesus Cristo é Deus e morreu por mim, então nenhum sacrifício que eu fizer será grande demais para Ele. Nenhum sacrifício é grande demais. Você tem se disponibilizado para servir Jesus através de uma vida consagrada a Ele? Feche seus olhos nesse momento. Deixe o Senhor falar com você. De que maneira que você tem vivido seus dias nessa terra? Com um senso de missão, com esse reconhecimento de quem você é e de quem Deus é. Porque muitas vezes a gente sabe quem somos, mas não sabemos ou não temos uma convicção clara de quem Deus é.
Quais as marcas que você tem deixado em seus relacionamentos? Quais as marcas que você tem deixado nos seus relacionamentos? Talvez você esteja aqui, ou esteja até conectado, e nunca tomou a decisão por Cristo. E eu queria te desafiar hoje, você fazer isso. Tomar uma decisão ao lado de Cristo. Reconhecer que Ele é o Senhor, que Ele é o Salvador. Ele está te chamando, não deixe para amanhã. Faça uma oração nesse momento e tome uma decisão, entregue a sua vida a Ele. Como o eunuco reconheceu que Jesus é o Filho de Deus e o aceitou como seu Salvador, você pode fazer uma oração nesse momento também e entregar a sua vida a Ele. Faça essa oração comigo. Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador. Eu reconheço que o Senhor morreu naquela cruz para pagar os meus pecados. Eu me arrependo dos meus pecados. Eu peço perdão dos meus pecados. Eu aceito o seu sacrifício na cruz. Eu reconheço que tu és o Filho de Deus. Eu confesso como meu Senhor e meu Salvador. E entrego a minha vida a ti. Você fez essa oração pela primeira vez? Se você está aqui no salão e fez essa oração pela primeira vez, levantando suas mãos que eu queria orar pela sua vida. Tem alguém aqui que fez essa oração pela primeira vez? Levantando suas mãos, eu quero orar pela sua vida. Se você está aí na internet e você fez essa oração também pela primeira vez, tem um número de WhatsApp aí, você pode se comunicar conosco. Nós queremos ajudá-lo nesse processo. Nós queremos ser participantes desse processo agora. E você pode mandar uma mensagem para nós, falando da tua decisão. O Senhor está nos desafiando para sairmos do comodismo e experimentarmos um avivamento. Mudar o foco da nossa vida e viver para a glória de Deus. Você aceita esse desafio de viver para a glória de Deus? O que você precisa mudar na sua agenda, nos seus objetivos, para viver os sonhos de Deus? Nós vamos cantar enquanto você continua com os olhos fechados, orando, pensando, refletindo. O que preciso mudar na minha vida? Te adorarei, estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei, estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei, estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Esse é o teu Deus, um Deus de milagre, um Deus de promessa.
Assuma um compromisso com Deus para que aconteçam mudanças reais na sua vida. Que você não saia simplesmente aqui e esqueça o que você ouviu. Assuma um compromisso com Ele agora. Me comprometo a buscar mais a Deus, pois desejo um avivamento em minha vida espiritual. Vou dedicar mais tempo em oração e comunhão com o Senhor. Você deseja isso? Você diz sim para isso? Me comprometo a orar mais com insistência pelas pessoas que amo e que ainda não conhecem o Senhor. É um compromisso válido. Me comprometo a falar e a pregar a palavra de Deus a tempo e a fora de tempo, pois é o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo, mas eu serei coparticipante desta obra. Se você assume algum desses 3 compromissos, eu quero que você dobre os seus joelhos agora e nós vamos orar. Vamos orar para que o Senhor, para que o Espírito Santo de Deus nos visite, para que nós possamos sair daqui realmente imbuídos nesse compromisso de fazer a diferença, de não nos acomodarmos, de não pararmos de orar por aquelas pessoas que nós amamos e que queremos ver aos pés da cruz. Vamos ser insistentes, vamos clamar ao Senhor, vamos nos derramar diante dEle, vamos jejuar, vamos orar, vamos nos propor a fazer mais, porque Ele é Deus e Ele quer responder as nossas orações. Pai, em nome de Jesus, o Teu povo está aqui, ajoelhado diante de Ti, Deus, reconhecendo, Pai, que nós precisamos do Senhor, que nós precisamos dessa ação do Santo Espírito de Deus, do Teu Santo Espírito em nós, nos ajudando, nos capacitando, para que possamos sim, Pai, falar do Teu amor, para que possamos sim, sermos coparticipantes desta obra de transformação, desse avivamento, dessa transformação, a começar em mim, a começar em nós, ó Pai. Aviva os nossos corações, não nos deixa conformados, ó Deus, vendo as pessoas caminhando para o inferno, Deus, sem fazermos algo por elas, sem realmente nos prostrarmos, clamando ao Senhor por uma transformação nessas vidas. Bondoso Deus e Pai, tem misericórdia de nós e nos capacita, nos desperta, Pai, para buscarmos mais de Ti, Senhor. Pai, vem com temor e tremor diante de nós, ó Deus. Coloca esse temor nos nossos corações, porque é o temor que vai nos fazer ver quem Tu és, a Tua santidade, a Tua grandeza, e reconhecer que somos tão pequenos e somos pecadores, e que precisamos da Tua presença, da ação do Teu Espírito em nós, para sermos agentes de transformação neste mundo caído, Pai. Senhor, em nome de Jesus, derrama do Teu Espírito sobre a vida de cada um desses meus irmãos e irmãs que de joelhos clamam ao Senhor, fazem a sua oração, o seu clamor, porque querem ser usados pelo Senhor, Pai. Como eu quero, Pai, como eu quero ser usado, como meus irmãos querem ser usados, Pai. Por isso, Pai, tira-nos do nosso comodismo e nos faz agentes de transformação. E nos faz instrumentos em Tuas mãos, Senhor. É em nome de Jesus que eu oro e Te agradeço, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém.